Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ale e se vocês se interessam por esse tipo de assunto, fiquem comigo até o final. O caso de hoje é sobre Luiz Alfredo Garavita Cubillos, também conhecido como La Besta ou Monstro de Genova. Em 1999, ele confessou ter abusado sexualmente e assassinado cerca de 140 crianças, porém esse número pode ser ultrapassado, já que foi ele quem ajudou as autoridades a recuperar as ossadas através de um mapa que ele desenhou. Quando ele foi preso, ele foi condenado com a prisão perpétua, cerca de 30 anos na época na Colômbia. Porém, como ele havia ajudado as autoridades a encontrar os corpos e as ossadas das vítimas, a pena dele foi reduzida para 22 anos de cadeia, o que trouxe uma revolta na população. Vale lembrar que a pena dele poderia ser reduzida ainda mais caso ele tivesse um bom comportamento dentro da prisão. Nos anos seguintes, a população sentiu que a libertação do preso estava cada vez mais próxima. Considerando que a sua punição não foi suficiente perante os crimes que ele havia cometido, a população teve imensa revolta. Porém, as autoridades consideraram que a prisão dele não poderia ser aumentada, no caso, o tempo que ele deveria ficar preso. A pena dele deveria ter sido aumentada, porém, existem outros crimes que provavelmente foram de sua autoria, mas ele não confessou, fazendo assim com que ele ficasse apenas com o tempo de prisão que já havia sido dado a ele. O Luiz nasceu em 25 de janeiro de 1957, na Colômbia. Ele era o mais velho entre os 7 irmãos e, durante um testemunho dele, ele alegou ter sido abusado verbalmente, sexualmente e psicologicamente pelo seu pai. Ou seja, em seu testemunho, ele confessou ter sido abusado sexualmente quando era mais jovem pelo seu pai. E o seu público-alvo eram as crianças camponesas ou que tinham uma má condição de vida, ou seja, moravam nas ruas. Ele abordava suas vítimas oferecendo pequenas quantias de dinheiro e até mesmo presentes. Depois de obter a sua confiança, ele levava suas vítimas para passear. Assim, quando a vítima se cansava, ele podia tomar proveito da situação. Ele cometia o abuso sexual, cortava sua garganta e possivelmente as desmembrava. A maioria dos corpos das vítimas apresentavam sinais de tortura. Prisão e sentença. Ele foi capturado dia 22 de abril de 1999. No entanto, ele ainda é investigado por ter sido possivelmente o responsável pela morte de cerca de 12 vítimas em 59 cidades da Colômbia. Ele foi considerado culpado em 138 assassinatos. Isso dos 172 casos que ele havia sido acusado, porém esses restantes casos ainda são investigados, então ele não pôde pegar a autoria por os crimes. A sentença chegou a ser 1.853 anos e 12 dias. Porém, em virtude da lei da Colômbia, ele não pode pegar mais do que 30 anos de prisão. Prevendo a sua libertação em 2022, as autoridades da Colômbia começaram a dirigir uma outra investigação em 2018, para averiguar se ele poderia ser condenado por outros possíveis crimes, como ação pública. Devido à pena que ele havia tido, a população colombiana começou a se revoltar e criticar a possibilidade de sua saída da prisão, e alguns alegavam que ele merecia prisão perpétua ou até mesmo a morte, ou seja, a pena de morte. Porém, nenhuma dessas alternativas era possível na Colômbia. Em 2006, um jornal da TV conseguiu uma entrevista com ele, que foi liberada dia 11 de junho de 2006. Nessa entrevista, o criminoso tentou minimizar os seus crimes e demonstrou vontade de seguir carreira política em vista a combater a exploração sexual infantil. Depois que a entrevista foi ao ar, as críticas aumentaram na mídia. Na época, as autoridades gostariam de ter o condenado a mais de 30 anos de cadeia. Porém, como eles só haviam conhecimento dos 140 corpos
3 anos de prisão. Bom, eu dei uma pesquisada geral e eu não achei a situação atual. Porém, a única informação atual que eu obtive é que a sua soltura ocorreu em 2022. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeos aqui embaixo, que eu vou estar lendo nos comentários. Até a próxima e fui!